Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Amém? Que bom ter cada um dos irmãos aqui conosco nesta noite. Irmãos que foram corajosos, determinados para estar na casa do Senhor nesta noite. O Senhor foi tremendo para com cada um de vocês. E se caso houve alguma dificuldade, perceptível ou não, o Senhor nos capacitou para vencer todas elas e hoje estarmos na casa do Senhor para louvá-lo, como já fizemos, e agora para ouvir a sua voz. Sejam todos bem-vindos, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta noite. Você que está também em sua casa ou em outro lugar, ou em algum outro momento que vai ouvir esta mensagem, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Amados irmãos, nós estamos dentro de um trimestre que estamos trabalhando a questão do tema eclesiologia e temos falado muito sobre isso, a tarefa da igreja, o que é a igreja e o que a igreja precisa ter como compromisso para desempenhar a sua missão aqui na terra, até a volta do Senhor Jesus. Temos falado muito sobre oração e temos dito que a oração é o primeiro degrau de todas as coisas que pretendemos, quer seja na igreja, quer seja na nossa vida pessoal, material, secular. Alguém já disse no passado, não sei bem quem, que aquele que não ora é morto, está morto. Porque se você não consegue orar, você não consegue chamar a atenção de Deus e viver conforme a vontade de Deus. Logo, a igreja que não consegue se manter nesse primeiro degrau da sua caminhada, que é a oração, é uma igreja morta. E a palavra de Deus diz, e o salmista diz em algum momento, dizendo que aqueles que descem à sepultura e morrem não podem louvar ao Senhor, não podem adorar ao Senhor, porque os mortos não têm nenhum movimento qualquer que possa trazer um elo de alegria e de esperança a alguém. Porque aqueles que estão mortos, o seu destino é a sepultura, é o silêncio, e nenhuma outra manifestação poderá vir deles para nós. E se nós, como igreja, como povo de Deus, temos realizado esse ministério de oração, temos sido praticantes de oração, quer seja naquele momento, como já dissemos, no nosso momento particular, privado com Deus, naquele lugar secreto, que você separa algumas horas do dia, algum momento do dia, e vai ali, se desliga desse mundo tenebroso e dos compromissos deste mundo tenebroso, e ali você busca a presença de Deus, ali você chora, ali você grita, ali você geme, ali você sente que está falando com Deus, que está te ouvindo e ao mesmo tempo está te vendo, percebendo você naquele lugar com Ele. Aquela companhia, aquela comunhão tão preciosa, você e Deus. Assim, da mesma forma, a sua prática quando o povo de Deus se junta para orar. Quando nós convocamos a igreja para estarmos juntos neste lugar para orar, no nosso caso, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã e toda terça-feira, às 19h30. Estamos aqui para orar e você vem como membro deste corpo de Cristo, pensando em orar e clamar ao Senhor para que o Senhor possa fazer através de você algo novo, algo que possa glorificar o seu nome. E você possa, como membro deste corpo de Cristo, desempenhar a sua função e a sua tarefa por onde quer que você estiver ou andar, em toda e qualquer situação que porventura você estiver vivenciando. Ah, como é bom orar, como é bom falar com Deus. É doce, é prazeroso, traz conforto para a alma e alívio para a alma. Falar com o Pai produz no coração do filho segurança. Segurança. Ainda esta semana, ouvindo uma ilustração muito interessante de um pai que estava embaixo de um prédio e lá em cima, no segundo andar, pegando fogo e muita fumaça, e o pai gritava para o filho: pula, filho, pula, filho. E o filho dizia assim: pai, mas eu não estou vendo você, eu não consigo te localizar. Aí o pai responde para o filho: mas eu estou te vendo, pula que eu vou te segurar. É assim que funciona a oração. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus, e ninguém nunca viu Deus.
Mas Deus nos enxerga perfeitamente, sem nenhuma anomalia diante de sua visão para conosco, e nos enxerga perfeitamente quando nós estamos em oração. Então pode pular, que o Pai está te vendo, sabe aonde você vai cair, e ali Ele vai estar pronto para te segurar. Isso é oração. Vencendo essa etapa da oração, irmãos, um outro comportamento da igreja que precisa ser colocado em prática, se já não estamos fazendo, é apreciar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus. Não muito distante, mencionamos nesta igreja uma pesquisa que dizia que 80% das lideranças da igreja nunca leram a Bíblia toda. 80%. Inclui pastores também nisso. Nunca leram a Bíblia toda. Anos e muitos outros anos na casa de Deus, mas ainda não conhece a Deus, porque só podemos conhecer Deus se nós conhecemos a sua palavra, a palavra de Deus. E há testemunho de pessoas que dizem assim: pastor, eu consegui ler até chegar à genealogia, e dali eu cansei, é muito chato. Mas se está ali, é para ser lido. É necessário, é importante, para que possamos conhecer a história de Deus, do povo de Deus. Então nós precisamos também nos debruçar diante da palavra de Deus. Mas nós estamos diante de uma geração que muitas vezes a leitura da palavra de Deus é prejudicada por vários comportamentos nossos. A facilidade hoje das mídias, que nos levam muitos sermões, mensagem. Muitas vezes não queremos ler e colocam um som para que a leitura que alguém está fazendo eu possa também memorizar. E tantas outras coisas. Vai nos distanciando desse deleite, desse prazer, que é abrir a palavra do Senhor e ler e meditar nela todos os dias, em todo momento. Procurando nela as diretrizes para a nossa caminhada, as placas indicativas corretas pelas quais devemos seguir ao longo daquele dia, para que não venhamos entrar numa contramão ou sermos surpreendidos por uma curva muito fechada, por algum buraco que porventura esteja em nosso caminho. A leitura da palavra vai fazer com que a caminhada da igreja possa fazê-la andar em segurança, mesmo que este caminho seja um caminho estreito e difícil, mas é o caminho que Deus nos colocou, com várias sinalizações de advertência, para que possamos caminhar e encontrar com Ele no tempo devido, no final da nossa viagem. Diante desse compromisso, quis Deus que hoje pudéssemos falar sobre a autoridade da voz de Deus. E trouxemos da parte do Senhor 2 textos, um já está aí, que é a visão de Davi, a fala de Davi, a poesia de Davi, a respeito da voz de Deus na tempestade, em momentos de dificuldades, mas também no momento da criação, porque tudo Ele fez. Em ato contínuo nós vamos ver também o próprio Deus, quando revela a sua palavra ao profeta Isaías, no capítulo 55, e apenas o versículo 11. Nós vamos ver como Davi retrata a voz de Deus, e vamos ver como o próprio Deus fala de si mesmo através da sua palavra ao profeta e fala aos nossos corações. Por isso eu convido a você a abrir primeiro a palavra do Senhor no Salmo de número 29. E mesmo em silêncio, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus neste momento. E o nosso tema proposto é a autoridade da voz de Deus. Salmo de Davi, Salmo 29, nos fala assim a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, trovejo Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Todos juntos? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, Sodoma e Gomorra que o diga. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, o que revela tudo que está escondido. E no seu templo, tudo diz, toda a igreja, glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com a paz ao seu povo. Maravilha. Assim Davi descreve a autoridade da voz de Deus. Começa glorificando a Deus, adorando ao Senhor. Começa especificando como o poder desta voz transforma todas as coisas à sua volta. Aquilo que não existia passa a existir, e aquilo que existe, ele tem um domínio perfeito sobre todas as coisas. E ele termina trazendo uma palavra de saudação ao povo de Deus, que o Deus é aquele que dá força ao seu povo para caminhar, e ao mesmo tempo é o Senhor que abençoa com paz o seu povo em todo o tempo. E agora, indo lá em Isaías 55, versículo 1, que é um versículo que faz parte de um dos capítulos mais ricos do livro de Isaías, que depois você pode conferir isso, no qual o profeta transmite palavras de consolo, de encorajamento de Deus ao povo de Israel, ou seja, ao seu próprio povo. O profeta transmite palavras de encorajamento da parte de Deus ao seu povo. E esse pequeno trecho da palavra de Deus, aí no capítulo 55 de Isaías, versículo 11, o próprio Deus diz assim, e o profeta relata e revela ao povo: assim será a palavra que sair da minha boca, ou seja, da boca do Senhor, não voltará para mim vazia, ou seja, não voltará para ele vazia, mas fará o que me apraz, o que Deus quer, o que Deus deseja, a vontade de Deus, e prosperará naquilo para que a designei, para qual o objetivo pelo qual a palavra foi pregada e revelada aos homens. Isaías 55 trata do convite de Deus para que as pessoas venham a Ele, buscando a sua salvação de graça. Contempla a beleza da palavra de Deus nos primeiros versículos de Isaías 55. Olha só como ele diz: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vem, é um convite do próprio Deus ao povo de Deus para que se achegue a Ele através da sua graça e da sua misericórdia. Então é o convite do Senhor para que o povo do Senhor possa buscar nele a salvação devida de acordo com a graça do Senhor. A palavra de Deus, a palavra mencionada aqui se refere, irmãos, à revelação, às promessas e à vontade de Deus para com o seu próprio Deus. Isso inclui suas profecias, isso inclui as leis, isso inclui também as promessas de redenção. E juntamente com a promessa de redenção, a sua palavra inclui juízo. Juízo. É muito comum entre nós dizer assim que o Senhor, que nós temos um Deus e este Deus é o nosso Salvador. Mas muitas vezes não dizemos que Ele é de fato o nosso juiz, o justo juiz. Ficamos somente no Deus que salva e muitas vezes esquecemos aquele que é o justo juiz, e a palavra de Deus também se revela nesse sentido para com Deus. Ele é, de fato, o juiz que virá sobre nós. Então, o texto enfatiza que tudo que Deus comunica através
de sua palavra, através de sua voz, é eficaz, tem propósito e não pode falhar. A palavra de Deus não falha. E aí Isaías dizendo, através da vontade de Deus, diz que não voltará para mim vazia. Essa expressão revela o poder absoluto e infalível da palavra de Deus. Ou seja, quando Deus fala ou decreta algo, Ele assegura que essa palavra cumprirá o objetivo pela qual foi enviada. Ele cumprirá esse mistério. Uma das palavras que podemos trazer como ilustração para nós é aquela experiência com o Senhor Jesus à beira da praia, ali escolhendo os seus discípulos, e chega para Pedro, e o título daquela palavra ali é a pesca maravilhosa que os irmãos conhecem tão bem, tão lembrada entre nós, né? São os discípulos, os primeiros discípulos a serem escolhidos. Nós vamos ver que durante aquele dia, aquela noite que os discípulos tinham pescado e nada tinha conseguido trazer, e ali Jesus falando e pregando, e logo após fala para os discípulos que já estavam lavando a rede para ir embora, lança de largo, faz mais uma vez. E Pedro vai dar uma resposta a esse pedido do Senhor Jesus muito interessante. Ele diz assim: Senhor, mestre, eu vou lançar a rede, mas vou lançar sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. E no coração de Pedro, com certeza, tinha ali uma afirmação: eu vou lançar a rede de novo e nada vou pegar, porque eu já pesquei, eu conheço o mar, eu sei que hoje o mar não está para peixe, mas a palavra de Deus para Pedro é: lança a rede de novo. E ele fala: então sobre a tua palavra eu lançarei. E como Isaías diz, o próprio Deus: a minha palavra, quando é dita com um propósito, ela não voltará vazia. E nós sabemos que aquelas redes lançadas sobre a palavra de Deus e sobre o propósito de Deus, nós temos ali o reconhecimento e conhecemos o que é uma pesca maravilhosa. Aquilo foi um espanto tão grandioso para aqueles primeiros discípulos, que na iminência do primeiro convite do Senhor Jesus, dizendo: vinde a mim que eu vos fareis pescadores de homens, eles não tiveram dúvida que esse convite não poderia ser recusado. E no dia mais próspero de sua vida, da maior pesca que eles tinham realizado, largaram tudo sobre a areia e seguiram o Senhor Jesus. Mudaram a trajetória de sua vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. O grande problema hoje, meus irmãos, é que a palavra de Deus continua a mesma. Ela não muda. O nosso Deus continua o mesmo. Ele é imutável. Mas vivemos em um tempo onde muitas vozes competem, roubando de nós a nossa atenção, e principalmente a atenção que nós temos que ter para com a palavra de Deus, para com a voz de Deus. Nós temos hoje em nossa volta a voz da mídia, e não são poucas vozes que vêm da mídia, e que muitos dão atenção, e uma atenção além do necessário, e esquece muito da voz de Deus, da palavra de Deus. Também temos hoje a voz da opinião pública, do senso comum, aonde muitas vezes a voz da opinião pública é recebida por nós como algo que possa ser praticado, e praticamos sem considerar a palavra de Deus e a orientação da palavra de Deus. Não são poucas vezes que ouvimos das pessoas assim: mas isso é comum, todo mundo faz. Mas nós, que temos a palavra de Deus, não somos iguais e semelhantes a todo mundo. Nós somos separados. E separados para obedecer exclusivamente a palavra de Deus, não o senso comum, não a opinião pública, mas obedecer a palavra de Deus, a ordenança de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus requer do seu povo em obediência e devoção para com Ele em todo o tempo da nossa existência. Mas como tem hoje opiniões públicas que muitas vezes faz com que nós venhamos a praticar algo do senso comum, mas que não é algo que vem da aprovação da palavra de Deus.
Cuidado com essas vozes. Também temos a voz interna das nossas emoções e pensamentos, que muitas vezes nos levam a um distanciamento da voz de Deus e da vontade de Deus. Muitas vezes dizemos, eu sou assim, eu gosto das coisas assim, eu penso assim, e assim eu vou fazendo da minha vida o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Olhamos para as nossas emoções, olhamos para um critério de vida que escolhemos viver, olhamos para alguns pensamentos que achamos que são corretos ao nosso comportamento dentro de uma sociedade, mas não olhamos para a voz de Deus, para a palavra de Deus, daquilo que Ele requer para nós. Há muitas pessoas fazendo o errado, achando que está certo, e deixando de viver o que é certo conforme a vontade de Deus. O famoso achismo. Mas a palavra de Deus não vive do achismo, vive da verdade e da vontade exclusiva daquele que deixou e revelou ela para cada um de nós. Mas em meios a esses turbilhões de sons, há uma voz que se destaca por sua singularidade, há uma voz que se destaca por sua autoridade, há uma voz que se destaca pela sua soberania, e eu apresento a vocês essa voz, é a voz de Deus. Não é a voz da mídia, não é a voz da opinião pública, não é essa voz interna nossa, das nossas emoções e pensamentos, mas a voz que verdadeiramente se destaca e verdadeiramente merece ser ali obedecida a todo momento da nossa vida, é a voz de Deus, porque ela é singular, é única, porque nós temos apenas um Deus. Ela é tomada pela autoridade divina e soberania divina, é a voz de Deus. E desde o início da criação, irmãos, nós aprendemos nas Escrituras que Deus fala, e a sua palavra, a sua fala, a sua voz tem poder, tem autoridade e é soberana sobre todos nós e sobre toda e outra qualquer vozes que possam surgir neste mundo visível e no mundo espiritual que estamos vivenciando. A palavra de Deus não é uma sugestão, mas um decreto eterno, um decreto imutável, que somente os pecadores, aqueles que vivem na prática dos pecados em todo o tempo da sua vida, que tentam ajustar a palavra de Deus ao seu modo de viver com os seus pecados, mas não são desafiados a abandonar os seus pecados e viver conforme a vontade de Deus. Pecadores, iníquos, que tentam fazer das suas verdades maiores e melhores do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus é revelada em nós. Precisamos olhar para a palavra de Deus e refletirmos sobre a autoridade da voz de Deus sobre as nossas vidas. E trago nesta noite 3 áreas principais que podemos refletir sobre a autoridade da voz de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, na criação. Segundo, na revelação. E na vida do crente, daquele que serve o Senhor Jesus. Primeiro, a autoridade da voz de Deus vai refletir na criação. Na criação. A autoridade da voz de Deus vai refletir na criação. Se você começar a ler a Bíblia, se você nunca leu, eu desafio você a abrir os primeiros capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2. E você vai ver ali a força criadora da voz de Deus. Ele fala e o universo ganha forma. Deus fala e o universo ganha forma. Isso nos leva a perceber e compreender que antes de todas as coisas serem formadas e criadas por Deus, Deus já existia. Deus é Deus antes de tudo. Muitas pessoas acham que Deus passou a existir quando tudo foi criado. Deus, as coisas foram criadas porque Deus já existia. E quis Deus que todas as coisas viessem até nós. Ele diz, haja luz, e houve luz.
A criação foi chamada à existência pelo simples comando de voz, pela simples palavra de Deus, do Deus Criador. A autoridade de Deus não depende, muitas vezes e sempre que nós estamos diante do Senhor, diante da sua autoridade, ela não depende das circunstâncias ou forças externas, porque todas as coisas visíveis ou invisíveis estão sob a tutela de Deus, estão no domínio perfeito de Deus. Aquilo que existe, aquilo que não existe, tem o controle perfeito de Deus, está sob a autoridade de Deus. E Ele falando, tudo pode acontecer. E Ele falando, tudo pode deixar de acontecer. Ele falando, tudo pode ser criado. E Ele falando, tudo pode ser destruído, porque é a voz de Deus, é a autoridade de Deus, é o poder de Deus. Existe uma palavra derivada do latim, não sei bem certa a pronúncia, mas é mais ou menos assim, ex nihilo, que significa a partir do nada. É muito usado pelos estudiosos da criação, do criacionismo, do princípio de todas as coisas. Vem lá do latim, significa do nada, tudo foi criado. Simplesmente assim, simplesmente pela voz de Deus. Isso nos ensina que a palavra de Deus tem um poder que transcende a natureza, que transcende o tempo, sendo a base de tudo o que existe diante de nós. Se vocês me permitem, eu faço uma pequena aplicação. Se a voz de Deus criou o universo, imagine o que Ele pode fazer em nossas vidas. E aqui penso eu e falo com os irmãos. Quando Deus fala, Ele transforma o caos em ordem. Quando Deus fala, o vazio transforma-se em plenitude. Quando Deus fala, o deserto se transforma em manancial. Quando Deus fala, e quando Deus falou a Moisés lá no deserto, na sarça, quando Ele diz que Ele é o grande eu sou, nós vamos ver um Moisés que é transformado em um grande líder, usado como um grande instrumento nas mãos de Deus. Quando Deus fala, Sodoma e Gomorra é destruído pelo fogo que caiu do céu. Quando Deus fala, Noé vai construir uma grande arca, sem saber e sem ter noção do que seria um dilúvio, mas em obediência à voz de Deus e à fala de Deus, ele constrói a grande arca, e o dilúvio acontece no tempo de Deus. Quando Deus fala, o endemoniado de Gadara, possuído por uma legião de demônio, ele é liberto. E os demônios lançados aos porcos e caem no abismo. Quando Deus fala. Quando Deus fala, o mar e o vento obedecem e provoca um assombro no coração dos discípulos do Senhor Jesus, que exclamam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando Deus fala, Ele diz: Lázaro, vem para fora, depois de 4 dias sepultado. Quando Deus fala, a morte devolve aquele que Deus convida para viver. A morte ouve a voz poderosa de Jesus e obedece. Quando Deus fala, Saulo cai no chão e responde: quem és tu, Senhor? E ali Deus transforma o perseguidor, é transformado em perseguido, em servo de Deus. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus transforma. Também considero nesta noite, sobre a autoridade da voz de Deus, ela se revela na revelação. Deus não se limitou a criar o mundo e depois se afastar do mundo, não. Ele continua a falar. Assim como ele se revela a Isaías, Isaías escreve a palavra de Deus, revelada a ele, a nós. A palavra de Deus está entre nós. É a revelação de Deus para nós.
A Bíblia é a revelação escrita da voz de Deus, e ela é infalível, ela é autoritativa, ela é inerrante, porque Deus não erra. Logo eu concluo que a Bíblia também não erra. É a voz de Deus, é a revelação de Deus aos homens. Deus não se afastou do seu povo e permanece entre nós falando através das Escrituras que foram reveladas para nós em tempo oportuno. Quando nós olhamos para o escritor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, somos lembrados que a palavra de Deus é viva e eficaz, discernindo os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus penetra de forma profunda, aguda, revelando todas as coisas que estão entre nós, em nosso coração, conforme a vontade de Deus. Ela é poderosa. Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas consumindo ou ouvindo palavras humanas, mas estamos ouvindo a voz do próprio Deus. E isto é prazeroso demais para mim. Saber que eu tenho contato direto e oportuno com Deus, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, assim como Ele esteve e está lá na criação, quando Ele fala, haja luz e houve luz, e tudo veio a existir. Assim também, de forma poderosa, soberana, Ele fala em nós, através das Escrituras, que a palavra de Deus revelada em nós, e algo novo pode acontecer, primeiro, a começar no meu coração, segundo, a transbordar por mim em todo e qualquer lugar aonde eu esteja, o óleo da unção, provocando vida e vida em abundância, onde quer que o povo de Deus, ou alguém de Deus, justo, transformado pela palavra de Deus, venha a existir e ficar, porque Ele é luz, Ele será percebido, Ele é luz, e as trevas não têm poder sobre a luz. Ele é luz e vem mostrar a realidade de tudo que Deus fez, e tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é agradável, e tudo que Deus fez é para o bem daqueles que amam a Deus e caminham com Deus, e vivem nas verdades do Senhor através da palavra de Deus, e não do que a mídia pensa, e não de acordo com o senso comum dessa população, e não como o achismo, daquilo que eu acho e penso que as pessoas têm que viver, mas nos dobramos à autoridade de Deus, à eficácia da palavra de Deus, e vivemos de acordo com ela, para sermos de fato discípulos do Senhor Deus neste mundo tenebroso. Também faço uma aplicação dizendo, como temos tratado a palavra de Deus em nosso coração. Se no primeiro momento eu falei que aquele que não ora está morto, também eu falo que aquele que não ler a palavra de Deus é analfabeto espiritual. Não pode ensinar aos outros. Não pode sequer dizer que sabe de Deus e conhece Deus, porque não ler a palavra de Deus. Se não oramos, estamos mortos. Se não lemos a palavra, somos analfabetos espirituais. Estamos vivendo de forma perigosa diante de Deus e da justiça de Deus. E a igreja precisa achar o seu caminho. E o seu caminho é ir para a oração. E o seu caminho é abrir a palavra e meditar nesta palavra de dia e de noite, de forma prazerosa e alegre, como o salmista diz. E aí sim temos nossas raízes firmadas junto ao ribeiro, para no tempo devido possamos dar os devidos frutos, porque a palavra de Deus, como o próprio Deus diz em Isaías 55:11, a minha palavra não voltará vazia conforme o meu propósito. Mas é a palavra de Deus que não volta vazia, não é a minha palavra. É a palavra de Deus. Ó igreja do Deus vivo, se queres viver, volte à prática e à leitura da palavra de Deus. Reconhecemos a sua autoridade ou tentamos ajustar suas verdades
às nossas conveniências, estaremos assim perdidos. Precisamos ler a Bíblia com reverência, precisamos ler a Bíblia com obediência, precisamos ler a Bíblia permitindo que a voz de Deus venha moldar nossas vidas. Eu uso um termo aqui para que possamos entender, permitindo que a voz de Deus molde nossas vidas. Mas o correto é pensar que aquele que ler a palavra diante da autoridade e soberania de Deus é moldado por Deus. É moldado por Deus. Porque eu não posso também esquecer dos ensinamentos do profeta dizendo que nós somos o barro e ele é a orelha. A voz de Deus pode vir sobre nós e nos despedaçar e nos quebrar, mas a mesma voz pode nos fazer de novo de forma perfeita, conforme a vontade dele, porque ele é o olheiro e nós somos o barro. E quem ouve e quem submete à vontade e à palavra de Deus, vive no molde perfeito e agradável aos olhos de Deus. E eu caminho, irmãos, para a terceira ponto da nossa palavra da autoridade da voz de Deus. Eu considero a autoridade de Deus, da voz de Deus, na vida do crente. E aí volta a pessoa de Cristo. A palavra encarnada demonstrou a autoridade da voz de Deus em sua vida e ministério. Jesus, na sua vida e no seu ministério, ele tinha como referência dos seus ensinamentos a palavra de Deus, os profetas. A sua primeira aparição como Filho de Deus, para ser reconhecido entre as pessoas como Filho de Deus, ele abre, em primeiro lugar, a palavra de Deus e no profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje isto está acontecendo. A autoridade de Cristo vem segundo a autoridade da palavra de Deus revelada nele como Deus homem aqui na terra. E nesta palavra revelada de Deus a nós, através dos profetas, é que o Senhor Jesus vai viver e vai exercer o seu ministério numa total obediência, numa plena obediência à vontade de Deus Pai. Volta à experiência de Lázaro. Momentos antes dele abrir a sua voz e dizer: Lázaro, vem para fora. A sua oração audível diante das pessoas, primeiro foi glorificar o Deus Pai e dizer para que todos pudessem ouvir: eu sei que o Senhor me ouve e sempre me ouve. E depois dessa intimidade de glorificação e adoração ao Deus Pai, o Senhor Jesus, sim, aí vai falar assim: Lázaro, vem para fora. Jesus glorifica o nome de Deus de acordo com a palavra de Deus. Ele vive essa realidade do Verbo encarnado, conforme a vontade de Deus. Essa autoridade de Deus na vida do crente passa por Jesus Cristo, passa pela palavra encarnada em nós, e assim isso vai demonstrar a autoridade da voz de Deus no meu e no seu ministério, como assim foi no ministério do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Deveríamos voltar a dizer assim. Deveríamos voltar a pregar desta forma diante das pessoas. Assim diz o Senhor. Volto também lá em Marcos 4,39, vemos Jesus acalmando a tempestade com uma simples ordem: cala-te, aquieta-te. Os ventos e o mar obedeceram porque reconheceram a autoridade da voz do Criador. E aqui eu abro um parênteses muito interessante. Se eu retorno a Gênesis, no primeiro capítulo, e vejo Deus Pai dizendo: haja luz, haja separação das terras, das águas doces, das águas salgadas, cria os animais. Quando Jesus, o Verbo encarnado, veio até nós, ele era perfeitamente conhecido pela natureza, e pela natureza reconhecia sua autoridade sobre ela. Não havia nenhuma dificuldade do Senhor Jesus falar para o vento e para a chuva: acalma-te.
Porque tudo isso fora criado pelas suas mãos, pela mão do Deus Trino, lá no começo. Nada era estranho ao Senhor Jesus naquele momento, e em outros momentos nós vamos ver Ele caminhando entre a tempestade como se estivesse num piquenique. Diferente da ação e reação dos homens no meio da tempestade, todos apavorados, e vendo Jesus como se estivesse ali um fantasma caminhando sobre as águas, de difícil reconhecimento, até que chega perto e Pedro reconhece e faz o desafio de andar sobre as águas, e ele anda por um tempo e depois afunda. Só este que tem autoridade sobre a natureza pode dormir em um barco enquanto esse barco está prestes a afundar, e isto não rouba e nem tira o sono daquele que é o Criador de todas as coisas, mas leva pânico e apavora o coração daqueles que são mortais e que ainda não compreenderam a palavra de Deus e a força da voz de Deus. Ó mestre, não te importa que pereçamos, ó homens de pouca fé. Atrapalharam o sono de Jesus. Eles estavam tão longe do reconhecimento de quem era Jesus, que se eles tivessem parado um pouquinho para pensar e falar assim, ó, se Jesus está dormindo, vai dar tudo certo, esquenta não, vão dormir também. Não, mas o desespero era grande, e muitas vezes o desespero é grande para aqueles que não conhecem a autoridade da voz de Deus e da palavra de Deus. A Santa Escritura chega a dizer, agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir de Deus? Muitas vezes somos nós mesmos, pela nossa incredulidade. E é por isso que muitas vezes pulamos na frente de Deus, querendo ser Deus da nossa própria vida, e excluindo Deus daquilo que Ele pode de fato realizar de forma perfeita e ampla, necessária, diante das necessidades que temos. Deus é Deus. E vai continuar sendo Deus. Então cala-te, aquieta-te. Então os ventos e o mar obedeceram porque reconheceram a autoridade da voz do Criador. Eu vejo aqui, irmãos, se os irmãos me permitem, que tudo aquilo que Deus criou reconhece a voz de Deus até nos dias de hoje. E vai continuar reconhecendo a voz de Deus até a sua volta. Então, hoje, quando nós fomos tomados por essa neblina prazerosa de chuva, com certeza foi Deus que falou assim, olha, chuva, cai um pouquinho lá em Vila Velha, por favor. E ela veio. Caia lá por 15 minutos, 20 minutos e já está bom. Esse último tornado que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu creio que foi Deus que falou assim, vai lá e gira de forma poderosa diante das nações mais poderosas do mundo, para que eles entendam que sem eu eles não são nada. Diante da minha voz eles não são nada. Eles podem até saber quando e onde e como vai ser, mas não conseguem impedir. Vai lá, sopra lá. Foi o mesmo Deus que mandou ventar forte agora em São Paulo e derrubar todas as árvores possíveis de ser derrubadas e outras tantas. O mesmo Deus. O mesmo Deus que permitiu que lá no Rio Grande do Sul, por várias vezes durante esse ano, vivesse uma calamidade natural. É o mesmo Deus. Porque foi o mesmo Deus que falou para Noé, construa a arca porque o dilúvio vai acontecer. E aconteceu. Então, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que têm atenção à voz de Deus e à palavra de Deus, nada os surpreende, nada será uma surpresa para aqueles que creem na voz de Deus, através da sua voz transcrita para nós, revelada aos profetas, e que chegou até nós, que é a palavra de Deus. Tudo está no controle da voz de Deus. Certo que muitas vezes ficamos amedrontados, sim, mas o medo não pode nos levar a duvidar e a murmurar e nos levar à incredulidade de que tudo isso é uma casualidade do mundo moderno e exclui Deus de todos os fatos que acontecem.
Da mesma forma, em nossas vidas, irmãos, quando permitimos que a voz de Deus guie os nossos passos, experimentamos, como diz Davi no final do texto, a paz e direção em meios às dificuldades, às tempestades e os desertos das nossas vidas. Talvez estejamos vivendo tempos difíceis como igreja, como povo de Deus. Mas é nesse tempo que nós olharmos para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, nós podemos, mesmo nessa turbulência que nós como igreja vivenciamos, nós podemos ter a paz, nós podemos ter o entendimento e aguardar no Senhor o tempo de que todas essas dificuldades serão vencidas simplesmente por um agir do Senhor pela fala de Deus. Porque se nós somos ovelhas, a ovelha ouve e conhece e obedece à voz do bom pastor. E é este bom pastor que nós conhecemos, à luz da expressão poética de Davi, lá no Salmo 23, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele que nos guia, que nos leva para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. É Ele que traz e produz refrigério à minha alma. É Ele que faz uma mesa perante os inimigos e nos coloca em lugar de honra e de destaque, para que todos vejam que a boa mão do Senhor tem feito conosco. É Ele que, quando nós estamos na beira, caminhando ao lado do vale da sombra da morte, é Ele que nos conduz à frente, é Ele que está à retaguarda, é Ele que está à direita, à esquerda, é Ele que está sobre nós com a tua boa mão e o teu cajado para conduzir o teu povo. É por Ele e com Ele que no final de todas as vitórias olhamos para o retrovisor da nossa vida e vimos verdadeiramente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiu ao longo da nossa existência para todo sempre. Sim, vivemos tempos difíceis, como ovelha e como igreja. Pregamos e não há quem se converte. Desafiamos as pessoas a colocar seus dons e talentos no serviço do Senhor e não há quem apareça para fazer. Clamamos ao Senhor para que mande obreiro, e é como se as portas estivessem fechadas e os obreiros não conseguem chegar. Vivemos um tempo de aridez profunda e grandiosa, neste grande reino do Senhor, e frutos não têm aparecido. Oh, que tempos difíceis! E aqueles poucos frutos que temos estão quase a ponto de cair da árvore, vencido pelo cansaço, pelo desânimo, sem perceber que tem sido apodrecido pela falta de esperança e convicção e fé na palavra de Deus. Estão prestes a cair da árvore e apodrecer no chão. Deus ainda fala à igreja, irmãos. Deus ainda fala à igreja e Deus ainda é o Senhor da igreja, apesar de nós. Apesar de nós, Deus ainda é o Senhor de Deus, o Senhor da igreja. É a voz dele que ainda ecoa sobre nós. E eu caminho para encerrar dizendo e perguntando: quais tempestade tem se levantado em sua vida? Que dificuldade você tem recebido nesses dias que tem implicado diretamente na sua vida, na sua intimidade com Deus, no ministério que Deus tem colocado na sua vida, nos seus dons e talentos? Qual é essa tempestade que chegou à sua casa, à sua vida, e tem impedido você fazer o melhor para Deus, onde tem roubado o melhor tempo que você tem, aonde tem feito com que você pudesse
escolher o seu tempo e conforme o seu tempo e a sobra desse tempo se der, aí sim eu vou procurar fazer uma coisa para Deus quando porventura eu tiver uma sobra de tempo. Qual é a tempestade que tem impedido você de servir ao Senhor plenamente? E louvá-lo, como diz Davi, na beleza da sua santidade. E testemunhar de um Deus forte, verdadeiro, tremendo, diante de todas as coisas visíveis e invisíveis que porventura possa estar diante de nós. Qual é a tempestade que está sobre a sua vida, irmãos? Que está roubando o seu tempo, que está fazendo você sepultar seus dons e talentos, que está fazendo com que a sua boca permaneça fechada e a palavra de Deus não tem sido pregada aos seus entes queridos, aos seus amigos, aos seus vizinhos, e estão passando dias e dias e pessoas estão morrendo e se distanciando de Deus, e a igreja continua calada, fechada. Qual é a tempestade que está sobre nós, que tem sido maior do que a voz de Deus, maior do que a minha vontade, maior do que o meu amor, maior do que tudo que Deus tem feito por mim ao longo da minha existência? Mas hoje há uma tempestade que me impede de fazer a vontade de Deus e ouvir a voz de Deus em tempo oportuno. A autoridade da voz de Deus, irmãos, tem poder para acalmar, dissipar toda e qualquer tempestade que venha sobre nós para impedir o agir de Deus. Quando Ele fala, primeiro, irmãos, a ansiedade, a minha ansiedade é vencida. Quando Ele fala, querido, o medo que eu tenho é vencido. Quando Ele fala, a dúvida desaparece. Quando Ele fala, nós nos submetemos à sua vontade. O desafio para nós é aprender a ouvir. O desafio para nós é ouvir e obedecer a sua voz diariamente. E eu concluo, a autoridade da voz de Deus é inquestionável. Ela é poderosa na criação. Ela é poderosa na revelação. Ele é poderosa na nossa vida pessoal. Mas para que experimentamos essa autoridade, precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer. Que possamos buscar a voz de Deus acima de todas as outras vozes que nos cercam e confiar que quando Ele fala, sua palavra nunca voltará vazia, mas cumpre tudo o que Ele determinou. Que Deus, assim, possa abençoar a sua igreja e nos fazer ouvir e obedecer essa voz poderosa de Deus, que ainda fala através da tua palavra revelada a nós até a sua volta. Não obstante, e encerrando, a palavra de Deus nos revela: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E ela que será referência de juízo de Deus sobre todos nós.